chamar o nosso próximo palestrante, que será o Márcio Silva, da Polint, que vai nos falar sobre a tecnologia em composites para a fabricação de piscinas com plástico reforçado com fibra de vidro. Tá? Então, tudo bem com você, Márcio? Um prazer tê-lo aqui novamente conosco, né, Tudo fazendo bem. essa Eu que apresentação. agradeço a participação. Perfeito. Então, assim, a hora que você quiser, que você puder, você já pode compartilhar e começar a sua apresentação. Ah, não está compartilhando ainda? Agora sim, pode começar. Agora tá, olha, né? Boa tarde a todos, muito obrigado aí pela presença aí. Meu nome é Márcio Silva, sou assistente técnico da Polint e vamos falar hoje sobre piscina de fibra de vidro. Vamos falar um pouco sobre o Grupo Polint, que está presente em 15 países, é uma presença global, tá em 37 localidades, fábricas, escritórios e laboratórios. Tem uma produção anual de 750 tons, uma receita de 2,5 bilhões anual também, né? Conta com mais de 3 mil colaboradores e tem mais de 70 anos de sucesso já. Esse é o grupo global. Competências mundiais, compósitos, poliéster insaturado de vinil éster, fenólicas, resóis, novolacas, incluindo também aplicações especiais como fogo, corrosão e binders. Geocoats, diversas bases como aplicações variadas, especiais, formulações e aplicações em diferentes cores. Na linha de coats temos alquídicas, uretânicas, poliésteres insaturados, acrílicas, fenólica e epóxi e tinta em pó, base água e base solvente. Na linha de catalisadores, oxidação de fase gasosa, produção de anidridos, redução de custos e pegada ambiental. Intermediários, anidridos, ácidos endurecedores, monômeros especiais e classificantes. Compostos, BMC, SMC, fibra de carbono de vidro naturais. Peraí, deixa eu aqui. Naturais, desculpa, informação, formulação e aplicação. Esses são um cenário global da Polint. Competências brasileiras tecnológicas. Composto: poliéster insaturado, vinil éster, fenólica, resóis e novolacas, incluindo aplicações especiais como fogo, corrosão e binders também. E na linha de geocoats, diversas bases, aplicações variadas, especiais, formulação e aplicações em diferentes cores. Na linha de coats, alquídicas, uretânicas, poliéster saturados, acrílicas, fenólicas, epóxi, tinta em pó, base, água e base solvente. Na linha de alquídicas, esmaltes e vernizes, fenólicas, de intermediários, de intermediários a plataforma de petróleo. Geocoats vai de lavatórios até embarcações, poliésteres saturados, vinil ésteres, de botões a pá eólicas. Poliésteres saturados, tinta em pó, a base solvente. Agora. Polint, Brasil, Mogi das Cruzes. Desde 1948, foco no cliente. Desde 1976, em Mogi das Cruzes. E desde 1983, o Centro de Tecnologia, onde é desenvolvido muitos materiais, tecnologias e aplicações para todos os tipos de mercado. Uma planta de 324 metros quadrados, 55 tons de capacidade produtiva, e EcoVard Silver. Hoje a empresa se preocupa muito, né, com o meio ambiente e sustentabilidade, né? Então a empresa hoje tem selo da EcoVard, que é um selo muito importante. Vamos falar nos tópicos hoje, né? Os tipos de resina, a importância do molde, moldes em compósito, acabamento do molde, fabricação de piscinas em plástico reforçado em fibra de vidro e retoque. Tipos de resina. Hoje nós temos 3 tipos de resina. Piscina em fibra de vidro, alvenaria e piscina de vinil. E eu vou falar um pouco hoje sobre os benefícios e contras desses três processos. Piscina de fibra de vidro, os benefícios: baixo custo, elevada durabilidade, fácil manutenção e limpeza e estanqueidade. Contras: não customizável. Por exemplo, o cliente não pode
pedir uma piscina de 12, 13, 14 metros, que normalmente não vai ser feita em fibra de vidro, devido aos fabricantes não ter um molde desse tamanho. Então, limita muito ao tamanho de 10 metros máximo. Pintura sensível a arranhões, manchas e manchas de cloro. Tem que tomar muito cuidado, né? Porque muitos não sabem utilizar um tratamento correto, né? E acaba colocando cloro em excesso e alguns produtos que pode ocasionar problema na coloração do gel, né? Piscina de alvenaria. Os benefícios são personalizadas conforme o gosto do cliente, então o cliente faz o formato, tamanho, fundura, o modelo que ele achar que é interessante, né? Ele não apresenta problemas como arranhões, então é um produto bem resistente, né? O contra, pode levar de 3 a 6 meses para ser instalada. Ela tem maior custo de instalação que as piscinas de vinil e fibra, e um custo pode ser até 3 vezes mais, né? É um custo bem elevado, né? Piscina de vinil, os benefícios: superfície lisa e não abrasiva, baixo custo, rápida instalação, limpeza e manutenção. Contra, quais são os contra, né? O revestimento vinílico é frágil, pode causar grandes vazamentos, alto custo para trocar revestimento do vinílico, né? Então, o vinílico, qual que é o maior grande problema, né? Qualquer pedra que pega no fundo, qualquer coisa, ela já vai ter um problema de furar e aí vai ter um custo bem grande para poder trocar isso aí. A importância do molde. Pessoal, como vocês podem ver, temos um que é o modelo, o dois que é o molde, três que é peça e molde e quatro que é peça final. Então, pessoal, é bem importante tomar cuidado, avaliar bem quando vai fazer o modelo. Se não fizer um modelo bem acabado, muito bem feito, esse modelo vai refletir quando for fabricar o molde. Por quê? Porque tudo que tem no modelo vai copiar para o molde. E tudo que vai para o molde, você copia na peça final, né? E a peça final, ela tiver com um modelo ruim, molde ruim, você vai ter bastante retrabalho, vai ter custo, e isso não é legal. Então, tem que ter muita atenção na fabricação do molde. Então, o modelo é muito importante que esteja um modelo bem acabado. Se não tendo um modelo bem acabado, vai ser complicado. Ó, um molde ruim irá produzir milhares de peças ruins. Um molde bom irá produzir milhares de peças boas. Então, pessoal, você pode ver que esse molde aí, ó, é um molde bem acabado, é um molde que usou produtos premium. Pode ver que a qualidade no brilho e acabamento é muito bom. Molde de piscinas em compósito. O molde, pessoal, tem fases, né? Normalmente são 5 fases para poder fazer o molde. Então, ó, o gel molde, um gel coat, o Norpal GM e o Center Gel ISO molde. Característica do gel coat: alto brilho duradouro, boa resistência a solvente, alta tiragem de peça, alto HDT e alta dureza Barcol. O gel coat, desculpa, o molde, ó, tem o gel coat, que em seguida vem o skin coat, e em sequência vem o laminado estrutural, depois o material de núcleo, a estrutura e a desmoldagem. E em skin coat, normalmente é utilizada uma resina base isofitálica, que é a Polylite 33411, que tem excelentes características, ótima resistência química, resistência a intempéries, alto HDT e utilizada como barreira química. Essa resina é muito importante utilizar ela como skin coat, por quê? Porque ela vai te dar uma resistência de não marcar o gel coat, né, que é o pinch true. Se você não utilizar uma barreira química, normalmente você vai ter um pinch true lá na face do gel coat que vai copiar para sua peça final depois, né? Então é importante usar sempre o skin coat antes de iniciar o laminado estrutural. Aqui é o laminado estrutural, que é a Polylite 33-5A2-25. Características: 80% redução do tempo de produção de moldes, rápido ciclo de cura, contração zero, elevada estabilidade. Essa resina, pessoal, ela contém aditivos especiais, ele proporciona você ter 3 camadas consecutivas de laminação,
aguarda dar a isotermia e posteriormente já pode entrar com mais camada de laminação e assim com certeza o seu molde vai estar com um tempo de fabricação bem mais rápido do que com as resinas convencionais que não pode ter uma sequência de laminação mais espessa. Por quê? Porque dá empenamento no molde, dá contração alta. Então, essa resina aí é especial para esse processo. E, e na sequência, é um material de núcleo, né? Que você pode usar madeira balsa, espuma de PU ou PVC. Normalmente, hoje, o pessoal usa PVC, que é um material mais resistente, né? Então, tem uma durabilidade melhor para esse processo. Estrutura e desmoldagem. Posicionar a estrutura e laminar as regiões de fixação. Aguardar o tempo mínimo de 24 horas para poder desmoldar toda a estrutura que foi feita nesse molde, né? Não pode desmoldar antes. Então, o ideal é seguir a recomendação. Acabamento do molde. Etapas de processo do molde. Ó, o ideal, pessoal, é limpeza completa do molde, lixamento, polimento, em sequência para poder iniciar, né, o processo depois de desmoldagem, aplicação de selante e aplicação desmoldante. O desmoldante tem que ser bem aplicado, não pode falhar, porque senão depois vai grudar na peça e vai ser um grande problema, né? Fabricação de piscinas de fibra de vidro. Gel coat de alta performance. Hoje a Polint tem duas linhas de gel coat, né? Que é o Norpol NGA e o Amorfex da linha 960. Esse gel coat possui brilho acentuado, resistência a intempéries, resistência ao blistering e resistência ao cloro. Então, esse gel coat tem alta durabilidade, um brilho excelente. O blistering nem se fala, né? Porque se você usar um gel coat de má qualidade, com certeza em pouco tempo você vai ter várias bolhas, né, na sua piscina e gera grandes problemas, onde traz um impacto muito negativo, né, perante os fabricantes, né? A barreira química. Pessoal, a Polint hoje fornece essas barreiras químicas, né, e dá ao cliente a oportunidade aí de ter três opções, né? Na linha de resina, você pode usar uma resina Polylite 33411, que é uma resina base ISO, ela é não acelerada e não tixotrópica. A Dion Impact, que é uma resina base éster vinílica, ela também não é acelerada e não tixotrópica. E tem também a Epovia RF1001 LPT, que é uma resina tixotrópica e pré-acelerada. Então, temos esses três resinas. Temos as três resinas a oferecer, né? E o cliente que escolhe qual melhor para o seu projeto, né? E também temos para a barreira química o Gel Coat, né? Da linha Borgard. Ela reduz a formação de blissing, redução ao mapeamento das fibras, né? É importante ter uma barreira química justamente para isso, né? Para não ter um mapeamento, né? De fibra, né? No molde, senão vai marcar todas as peças. Resina de laminação estrutural. A Polint também oferece também resinas, né? Dá uma opção para o cliente escolher, né? Uma resina de base CPD, uma resina de base PET ou uma resina de blend, né? Que é PET e CPD. Na base CPD temos a Polylite 1028, excelente molhabilidade, baixa contração e alta dureza. Resina de PET, a Polylite 10316, ela tem menor custo, rápido ciclo de cura, resistência ao impacto, e na resina blend da PET de CPD, a Polint B 3801, custo intermediário, baixa contração, menor que 2%, e redução ao mapeamento das fibras. Então, fica a critério do, do cliente, né, o projeto, a escolher qual resina ele entende que é melhor para o seu processo, né? São excelentes resinas para laminação. Aqui tem as propriedades mecânicas, né? Das resinas, um comparativo das resinas, né? Temos as características, né? Normas,
Resistência máxima à tração, as normas STMD 638. Para módulo de elasticidade em tração, a mesma norma, né? ASTM-D 638. O alongamento, ASTM-D 638. Para resistência máxima flexão, ASTM 790. E para módulo de elasticidade em flexão, em megapascal, ACDM 790. E dureza Barcol, ACDM 2583. A Polylite 1028, ela tem uma tração de 55 a 10, 316, 40 e a 3801, 50. No módulo de elasticidade, a 1028, 3700, a 10, 316, 3000 e a B3801, 3500. O alongamento, a 1028 tem 1.7, a 10.316 1 e a B3801 1.4. Em resistência máxima à flexão, a 1028 tem 60, a 10.316 45 e a B3801 73. Módulo de elasticidade em flexão, em megapascal, temos a Polylite 1028 tem 3.800, a 10.316 3.300 e a B3801 3.800. Dureza Barcol 40 da 1028 e 10, da 1036 35 e da B3801 40. Então são excelentes resinas, cada um com a sua característica, e fica a critério, né, do transformador entender qual é a melhor para o seu projeto, né? A Polinte também tem em seu portfólio, né, pastas pigmentadas, né, como podemos ver aí, ó, temos quatro cores, né, uma branca, uma vermelha, uma bege, uma azul, nas linhas Norpol PC, né, e Centergel PNR, e na Amorpaste PLP. A Polinte, globalmente, não utiliza em seus produtos materiais com matérias-primas matérias-primas com chumbo, com qualquer outro tipo de metal pesado. Então, ela hoje preza muito por isso, então seus produtos não contêm. O chumbo, por exemplo, é um metal pesado que afeta o sistema nervoso, renal e gastrointestinal. Provoca perda de memória, tremor muscular, podendo progredir ao delírio, convulsões e coma. Microelementos de chumbo podem ser absorvidos e acumulados no organismo, atingindo níveis tóxicos. Todas as pastas de gel-coat Polinte são isentas de chumbo. Então, pessoal, é muito importante, né? A Polinte hoje globalmente se preocupa com todos, né? Os funcionários, com terceiros, quem vem a utilizar, né, os produtos Polinte e não tenha contato com essa matéria-prima aí que é extremamente perigosa, né? Então, é isso aí. Fica esse alerta. Recomendações de aplicação. Antes de aplicar o gel coat ou iniciar uma aplicação, é muito importante avaliar a temperatura, não aplicar em temperaturas menor que 18 ou maior que 30 graus. Menor que 18 graus, você pode ter problema de uma não cura do produto, né? Ter problemas. E acima de 30 graus, você ter problema de desplacamento, né? Então, é importante avaliar bem antes de iniciar uma aplicação. Contaminantes. É importante também olhar as linhas, o filtro, olhar tudo que seja possível para evitar qualquer tipo de contaminação que venha por linha, porque uma vez que você contaminou a sua linha, a sua pistola, o seu molde, é muito difícil depois de limpar, né, de tirar toda essa contaminação. Então, é bom averiguar antes de iniciar uma aplicação. Iniciador de reação, que é o catalisador. Então, verificar se está correto a catálise que vai utilizar, né, para que não vá catalisador nem a mais nem a menos. A menos também é ruim, né, que o produto não vai curar
e a mais você pode ter alguns outros problemas também de cura indevida, produto que vai ter bolhas, produto que vai amarelar devido ao excesso de catálise. Então, o ideal é avaliar bem a catálise antes de iniciar também. Pressão da pistola. Então, a pressão de ar tem que estar entre 40 e 60 psi. O ideal não está abaixo e nem acima. Abaixo você vai ter uma aplicação ruim, né? Porque não vai ter uma pressão, né, que vai jogar o material, né, para o molde, né? Então, e acima também é muito ruim que ele vai abrir umas crateras na aplicação devido à pressão estar muito alta, né? Então, é importante tá tudo regulado isso aí. Não pode nem ser a mais e nem a menos de pressão. É, o gel coat, o ideal é misturar, né? Mas não utilizar mangueira, dispersores, tem que utilizar um batedor que não tenha uma velocidade agressiva, tem que ser bem baixa para não gerar bolha, né? E bolha no sistema de gel coat é complicado, que gera bolha na aplicação, né? Diluição. Não é recomendado diluir gel. O gel coat ele já vem pronto para uso. Se caso precise diluir, tem que falar com o seu gestor responsável para entrar em contato com o fornecedor para te dar uma assistência técnica. Distância de aplicação. Então, o ideal é ter uma distância de mais ou menos de 40 a 50 centímetros de aplicação e um ângulo de 90 graus. Não é recomendado pintar muito perto, por quê? Porque a pressão que a pistola tem, você pode jogar o gel no molde e começar a espalhar, ficar uma aplicação que não é uniforme. Então, o ideal é seguir essas recomendações. O rendimento do gel coat, ele tem de 750 gramas por metro quadrado, com uma espessura de 0,6 milímetros. A espessura ideal de aplicação é de 600 a 800 micros gel úmido. A fluidez é de 680 a 1,1 kg por minuto. Então é bastante gel coat que vai na aplicação. O importante também é que o funcionário tem que ter boa coordenação motora, ser paciente, ter conhecimento do produto e equipamento. Hoje em dia é bem complicado. Se você não tiver conhecimento do produto e do equipamento, com certeza você não vai ter uma boa aplicação, vai ter algumas falhas, né? Então é muito importante que o funcionário tenha um conhecimento do produto e do equipamento, né? Outro ponto é também ter um bom treinamento, né, para o trabalho próprio da atividade, né? Todo mundo que é treinado, é feita uma reciclagem, sempre vai ter um bom trabalho, né, um bom desempenho no dia a dia. Outro ponto importante, né, que é chato, muitos não gostam de utilizar, são os equipamentos, né? Mas é muito importante, né? Porque sem utilizar os IPI, você pode ter um problema futuro, né? Então, é bom ressaltar que o IPI tem que usar, não pode deixar de lado e tem que insistir nisso aí. Aplicação do gel coat. Depois que o seu molde está preparado, você já fez a aplicação do desmoldante, avaliar também o catalisador, né? Ver se ele está regulado, certinho, ver se o percentual que você quer utilizar na aplicação está correto, caso seja diferente, regular e ajustar. Depois de ajustar do catalisador, verificar a abertura do leque. É bom usar um papel craft, né? Como mostra a imagem aí, para ver se o seu leque está com uma boa abertura aí para poder fazer uma aplicação uniforme, né? Se caso não tiver regulado, regule para que tenha uma boa aplicação. Em sequência, né, você faz a aplicação de gel coat e o ideal também é sempre medir a espessura, né? É um assunto bem complexo também. Muitos não gostam de fazer essa medição porque
Diz, estou acostumado já, né? Já sei, já pintei assim, e você vai medir, já tá com a espessura ideal. Mas não é assim que funciona, não. O ideal é sempre medir a espessura, porque, um exemplo, piscina, que é que está constantemente em contato com água, se você pegar uma parte que esteja com uma camada mais fina, você pode ter problema futuro de blitz, né? Então não é legal. Então o ideal é ter uma camada uniforme. E após a aplicação, verificou a camada tudo ok, aguardar a secagem do gel coat para poder iniciar o processo de laminação, né? Laminação. A laminação, ó, verificar certinho o rover, né? Posicionar lá na máquina, na pistola, verificar o bico de laminação, né? Ver se é o bico ideal, se vai sair um spray correto, né? De resina, né? E em sequência, fazer um teste de proporção de resina e fibra, né? Sempre o ideal é um percentual de 70-30, né? 70% de resina, 30% de fibra, né? Esse é um percentual que é mais indicado, né? Então tem que fazer o teste para avaliar se tá aí na proporção correta. Fez aí toda essa verificação, laminou a piscina, depois de laminado, né? Aplica os reforços. Depois dos reforços aplicados, aí você vem com uma outra camada de aplicação, né? De resina e fibra de vidro, né? Depois que você fez essa aplicação, fazer a roletagem, né? Para que tire todas as bolhas e fique bem uniforme o seu laminado. E depois de feito todo aquele processo, redesmoldar a piscina e sair essas bonitas piscinas, né? Que encanta aí os clientes, né? São piscinas muito bonitas. Vamos falar um pouco, pessoal, de retoque. A Polite desenvolveu esse Pet Aid, né? Que é o 970, XJ37, né? PET quer dizer remendo, AID ajuda. Qual que é o objetivo disso aí? É para melhorar as propriedades de aplicações dos tradicionais sprays para retoques do gel coat. Quais são as vantagens? Reduz a viscosidade, acelera a cura, reduz a rugosidade, fácil aplicação e ótimo acabamento. Esse produto ele é um produto de baixa viscosidade, é reativo, então quando você adiciona ele no gel coat, na proporção que já está estipulada no boletim técnico, após você fazer o retoque, ele vai te dar um retoque imperceptível, né? Então é muito difícil de alguém ver que foi feito um retoque, porque ele é um produto que ele reduz a viscosidade, mapeamento não tem, então seca, a cura é muito rápida, né? Então é um produto que veio para trazer bastante vantagem para os clientes. Procedimento de aplicação. Preparar a área a ser reparada, lixar até eliminar toda a superfície brilhante, agitar o pet aid antes de usar, fazer a mistura de gel coat, pet aid e catalisador. Aplicar o produto utilizando uma pistola de bico de 12 a 18 milímetros. Não é recomendado você utilizar uma pistola, por exemplo, de bico 4 milímetros, por quê? Porque ele vai jogar muito material, você vai ficar com uma pintura, vamos dizer assim, com bastante casca de laranja e dificulta bastante no lixamento e no acabamento. Então, tem que seguir essa recomendação de bico de pistola. Para acelerar a cura, pode-se usar um soprador térmico. Sim, pode-se usar, porém, tem que ter uma distância pouco, tem que ser um pouco distante, né, vamos dizer assim, porque se você aplicar calor muito perto, você vai acabar tendo uma cura muito rápida e esse retoque que você fez pode fugir da cor, né, ficar mais esverdeado, mais amarelado, então aí você teria que refazer de novo o seu retoque. Então o ideal é usar o soprador com cautela. Deixar o retoque esfriar a temperatura ambiente antes de lixar e polir. Lixar com lixa 320 a 400, lixar as ranhuras com lixa d'água, mais fina, até sumir os riscos. O que quer dizer isso aí? Você tem que ir lixando até sumir os riscos. Você pode usar uma lixa de
600, 800, 1.200. Sumiu o risco, começa a fazer o polimento até atingir o brilho desejado. Considerações finais. Solicitar ao fabricante os documentos com informações dos produtos e treinamentos técnicos. É muito importante que todos que têm contato com o produto na área Fabril tenham conhecimento do boletim técnico. O boletim técnico é um DNA do produto, né? Lá ele vai saber qual é o tipo de aplicação, qual que é a viscosidade, qual que é a catálise, né? Que muitos hoje, chão de fábrica, não têm acesso a esse documento, né? Nem ao boletim técnico, nem a ficha de segurança, né? Que é a FDS, são documentos importantes. E um outro documento também que quem tiver interesse em ter é o manual de fabricação de moldes. Beleza? Pessoal, quero aí agradecer a oportunidade, o tempo de vocês aí, em ter falado um pouco sobre fabricação de molde de piscina. Eu sei que é um tempo muito curto, né? Mas é isso aí. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa aí que não ficou claro, fique à vontade para entrar em contato por e-mail ou por telefone que a gente esclarece. Márcio, ótima apresentação. Nós adoramos os 70 anos de sucesso. Políndice 70 anos de sucesso, achamos ótimo. E gostaria de agradecer de novo a participação da Polint no nosso webinar América Latina e nos vemos na FEIPLAR, então, a partir do dia 25. Muito obrigado. Boa Muito tarde para você. obrigado.